Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Está confirmado para o dia 24 de maio a realização do Congresso Autismo Sem Fronteira no Ondara Palace, das 9 às 18 horas, aqui na nossa capital, em uma parceria da OAB, da seccional aqui de Mato Grosso do Sul, com o Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde e também Inclusão Social. E para poder falar um pouco mais conosco sobre esse congresso que acontece neste sábado aqui na nossa cidade, eu vou conversar agora com o secretário-geral e corregedor da OAB de Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz René Gonçalves do Amaral. Dr. Luiz, obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia a todos, em especial aqui ao Carlos, à Lorena, nesse programa no Giro Estadual e aqui no Grupo Feitosa de Comunicações. É uma honra estar presente aqui e poder falar algumas palavras para todos os ouvintes. Prazer é todo nosso, Dr. Luiz. Vamos começar falando, sobre o que é esse congresso. É um congresso que, de fato, hoje, mais do que nunca, nós falamos muito sobre a importância dessa representatividade e discutir cada vez mais esse assunto que está cada vez mais comum aqui no nosso estado, no nosso país também, crianças, pessoas que são diagnosticadas com autismo. Então, qual que é o principal objetivo desse congresso, Dr. Luiz? Sim, Carlos, a Ordem, a OAB, junto com o IEPS, e na verdade trazendo o IEPS para a sociedade sul-mato-grossense, principalmente para as autoridades públicas do estado e os profissionais que têm um contato direto com essas pessoas com autismo, busca um aperfeiçoamento para o manejo com essas pessoas, A Ordem traz essa possibilidade ímpar para o estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, trazendo uma das maiores referências no mundo com o manejo da pessoa com autismo, que é o Dr. Paulo Liberalesso. Inclusive, ele é um grande nome, quando a gente fala dessa questão, desse assunto tão importante aqui no nosso estado, aqui no nosso país, inclusive. Doutor Luiz, a gente sabe que a OAB tem um papel fundamental, enquanto uma instituição jurídica, mas a gente sabe o quanto que a OAB também tem um papel fundamental nessas questões sociais, Como que o senhor atribui a principal função do OAB em congressos como esse? Sim, o presidente Bito Pereira, desde o início do seu primeiro mandato, lá em 2022, trouxe essa preocupação da Ordem estar ao lado da sociedade, principalmente em temas sensíveis como este, que é a busca de preservação de direitos de pessoas com uma síndrome ou com uma condição, no caso aqui do autismo, e que necessitam de organismos e de instituições, principalmente paragovernamentais, para a preservação desses direitos. E hoje, como bem disse, nós estamos tratando especificamente aqui do autismo de uma condição que vem crescendo e crescendo muito nos diagnósticos. Para que se tenha uma ideia, nos últimos 10 anos, nós saímos de uma para cada 60 diagnósticos, 60 crianças diagnosticadas, para agora um recente estudo do CDC americano, onde nós temos 1 a cada 30. Ou seja, dobrou a incidência e o diagnóstico positivo do TEA. E essa é uma preocupação do Estado, da sociedade, principalmente das famílias atípicas e, por óbvio, da Ordem, que é um colégio profissional que tem esse duplo viés, cuida dos seus inscritos, dos direitos dos advogados, mas também tem uma responsabilidade social, principalmente na preservação de direitos. Esses números que o senhor trouxe aí são números impressionantes, Dr. Luiz? Inclusive, nós estamos falando aqui de crianças, que hoje é um assunto muito comentado. As mães, essas novas mamães que estão surgindo, elas já estão mais atentas. Mas e aqueles adultos, aquelas crianças que foram crianças lá atrás e que hoje são adultos e que não foram diagnosticados? A gente não coloca essas pessoas, porque já é um outro tratamento, Você vê muitas vezes pessoas adultas sendo diagnosticadas tardiamente, com autismo. Então é um assunto que vale a pena se discutir, e é justamente
eu acredito que esse é o papel principal de fóruns como esse. Mas qual que é a principal diferença, doutor Luiz? Qual que é a principal diferença na visão do senhor desse fórum que está sendo realizado, desse congresso que vai ser realizado aqui em Campo Grande, se comparado com outros que já aconteceram aqui no nosso estado? Qual que é a principal diferença que vocês querem levar para a população em geral, para as mães atípicas e até mesmo para os advogados aqui do estado? Em primeiro lugar, este é um congresso que vem capitaneado pela Ordem. Então isso já traz uma diferença, porque vejam, a Ordem ela traz um movimento social e um projeto sem fins lucrativos, né, para se autossustentar e para deixar um legado. Qual legado? A capacitação dos profissionais que atuam nessa área no estado de Mato Grosso do Sul e a conscientização das autoridades em todos os níveis de poder. Nós buscamos as parcerias, e aqui eu registro meus cumprimentos ao governador do estado, Eduardo Corrêa Riedel, a primeira-dama, Mônica Riedel, pelo apoio incondicional ao evento. Buscamos o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a quem registro também meus cumprimentos à prefeita Adriana Lopes, assim como as outras instituições, e especificamente as secretarias de Estado, a iniciativa privada, tudo para que estejamos juntos e unidos em prol dessa conscientização e capacitação. Com relação a um outro diferencial importante, Carlos, aqui nesse evento, é o corpo de palestrantes. Eu vou dar aqui um testemunho rápido meu. Eu sou um pai atípico, tenho uma filha autista. E a minha filha, eu sou de Ponta Porã, hoje eu estou aqui em Campo Grande, a serviço da Ordem e trabalhando como advogado. Mas eu vim a Campo Grande pela minha história de vida. Porque em 2019, quando minha filha foi diagnosticada com 2 anos, eu não tinha estrutura nenhuma em Ponta Porã, por exemplo, para ter minimamente um tratamento individualizado e adequado. Ponta Porã, sequer eu teria acesso a um neuropediatra. Eu venho a Campo Grande, depois com muito trabalho da minha esposa, a Chayene, que é a organizadora desse evento, nós conseguimos alcançar um corpo de profissionais de extremo gabarito, inclusive esses que estão vindo hoje brindar Mato Grosso do Sul com essa palestra, como o Dr. Paulo Liberalesso, a doutora Emília Gama, que atua nessa área de assistência social, de conscientização familiar, de conscientização das pessoas que sofrem com os seus parentes, seus entes queridos nessa condição, o Dr. Rafael Silva, que já trata da área de manejo, é um psicólogo com doutorado, trata do manejo com essas pessoas específicas e análise de comportamento das pessoas com autismo, e principalmente o Dr. Joelson Dias, advogado, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e um advogado que atua essencialmente nessa área de preservação de direitos da pessoa com deficiência, em especial da pessoa com autismo. A diferença desse evento, Carlos, é isso, é trazer esses profissionais que antes não vieram ao Estado, ou melhor, o caso do Dr. Paulo e da doutora Emília, eles vieram recentemente num outro congresso patrocinado pela OAB em Ponta Porã, que foi lá no dia 15 de março, um congresso que levou mais de 1.500 pessoas e fez toda a sociedade da região se mobilizar em prol desse tema tão sensível. Esse é o objetivo desse congresso. Eu tenho certeza que amanhã, no dia 24, no sábado, será um dia transformador para a sociedade sul-mato-grossense e principalmente atingirá essas duas faces, do manejo e aperfeiçoamento, especialização desses profissionais que atuam com as pessoas com autismo e do Estado, dos mandatários, no que diz respeito à preservação de direitos. Doutor Luiz, hoje a gente vive uma realidade completamente diferente, né? Uma realidade, por mais que sejamos aí um estado muito assim, são 79 cidades, mas a realidade dos municípios são bem parecidas com as demais, mas ainda assim alguns pais, algumas mães atípicas acabam enfrentando essa dificuldade, né, que o senhor relatou aqui, justamente por morar no interior. Mas além dessa questão, dessa dificuldade, na visão do senhor, quais são os principais entraves legais
que de certa forma acaba dificultando o acesso dessas pessoas autistas a direitos básicos, né, como saúde, educação, terapia também. Esse é um problema nacional de quem convive e de quem precisa se responsabilizar por uma pessoa com autismo. Nós temos o autismo, o TEA, ele é um espectro que tem todo tipo de condições específicas. Nós vamos desde uma criança que tem apenas um atraso de fala, um atraso de desenvolvimento, até pessoas que têm gravíssimos problemas, inclusive físicos, não conseguem nem se levantar. Nessa luta, por exemplo, da minha família, a gente teve contato com todas as pessoas, as crianças com esse espectro. E isso nos traz uma realidade muito dura, uma realidade nacional muito difícil. Isso não é um privilégio do estado de Mato Grosso do Sul, senão nacional. Ontem mesmo, a ministra Daniele Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, num congresso promovido sobre o tema pelo Superior Tribunal de Justiça, ela disse: que país é esse que uma mãe tem que ir à justiça para buscar o direito de ter uma fralda para o seu filho autista? Essas situações, e isso é um exemplo, claro, muito já grave e específico, mas isso passa por todas as cidades, né? Aqui o programa que atinge todas as cidades do estado de Mato Grosso do Sul, como Nioaque, como Paranhos, nós temos pais e mães lá com dificuldades básicas, com toda certeza. E é isso que a ordem está colocando o dedo na ferida, seja com esse tipo de programa para capacitação desses profissionais e dos pais, para que o próprio pai possa e mãe possa manejar uma criança e promover o seu desenvolvimento, mas também colocando como uma instituição para lutar pelos seus direitos. Nós estamos lançando, inclusive, Carlos, uma cartilha de proteção de direitos, de preservação de direitos e manejo da pessoa com autismo. É uma cartilha, inclusive, gratuita, que pode ser obtida no site da OABMS, oabms.org.br, e vai ser distribuída no evento. E nós temos um SOS de uma comissão específica temática criada e preservada aqui pelo presidente Bito Pereira, onde qualquer cidadão do estado de Mato Grosso do Sul entra em contato com um especialista na área, um advogado, membro da comissão, em especial com a nossa presidente da comissão, que já está aí nessa luta há 5 anos ao lado da ordem, a doutora Raíssa do AILIB. Muito bem, então vamos reforçar o convite para quem está nos ouvindo nesse momento. Inclusive, existe um planejamento, doutor Luiz, de levar esse congresso, fazer ele talvez um pouco mais itinerante, levar para outras regiões de Mato Grosso do Sul? Sim, nós temos esse projeto. Veja, nós realizamos um agora, né, recentemente em Ponta Porã, em março. Diante da grandeza e dos resultados, nós tivemos esse convite da iniciativa privada, principalmente do IEPSIS, que é talvez um dos mais importantes institutos de capacitação nesse sentido. Inclusive o IEPS, eu deixo aqui meus cumprimentos, meus agradecimentos à coordenadora, diretora do IEPS, que é a doutora Emília Gama, também ao doutor Paulo Beralesso, que é o coordenador científico, porque não é só um congresso, não é só o dia 24, como não foi só o dia 15 de março em Ponta Porã. Quando eles vieram, eles trouxeram capacitação permanente, com a doação de cursos, com a doação de pós-graduações do Instituto, tudo em prol do desenvolvimento humano, tudo em prol da capacitação das pessoas que manejam essas crianças e esses adultos diagnosticados tardiamente. Então, isso nos traz a responsabilidade de continuar com esse programa, levar, claro, com o apoio da iniciativa privada e dos órgãos públicos, aonde quiserem esse tipo de evento. Nós conseguimos realizar agora com brevidade 2, é uma dificuldade muito grande, porque são eventos que têm um custo estrutural muito grande e que necessitam de espaços também muito grandes. Para que você tenha uma ideia, desde a quinta-feira passada, ou seja, 9 dias, os ingressos estão esgotados. E eu não tenho mais, eu recebo procura diária para participar, mas eu tenho uma limitação física do espaço. E veja que nós estamos indo para um espaço, um dos maiores espaços de Campo Grande, que é o Ondara, onde eu vou colocar mais gente, inclusive, que o Palácio Popular.
né? E em Ponta Porã a mesma coisa, nós colocamos 1.600 pessoas e tivemos mais de 5.000 pessoas buscando ingressos no sistema eletrônico porque tem um registro próprio ali. Então nós temos esse anseio da sociedade, a gente sabe disso. E a OAB, dentro das suas possibilidades, em parceria com o IEPS, nós vamos buscar levar essa conscientização para que tenhamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraternal. Muito bem, eu conversei com o Dr. Luiz René Gonçalves do Amaral, secretário-geral e corregedor-geral da OAB, falando um pouquinho mais sobre o Congresso Autismo Sem Fronteira, que acontece neste sábado no Andara Palace, aqui em Campo Grande, das 9 às 18 horas, em uma parceria, né, da OAB de Mato Grosso do Sul com o IEPSIS. Dr. Luiz, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, espero recebê-lo em outras ocasiões para falar de outras edições desse congresso que já está se tornando tão tradicional quando o assunto é autismo aqui no nosso estado. Eu que agradeço, desejo um bom dia a todos, agradeço o espaço, parabenizo Carlos, Lorena pelo brilhante programa e sucesso a toda a sociedade sul-mato-grossense, e com toda certeza conseguiremos realizar outros eventos como esse. Deixa eu te perguntar, doutor Luiz, vai haver uma transmissão ao vivo para que aquelas pessoas que não vão conseguir assistir porque os ingressos já estão esgotados, onde elas vão poder acompanhar depois, ter algum feedback nas redes sociais, tem algum canal para o pessoal ficar por dentro? Nós vamos fazer algumas transmissões pelos canais da Ordem, né, da Legal. ESA e da OAB, mas eu não posso fazer a transmissão ao vivo por uma questão de direitos autorais dos Perfeito. palestrantes e do Instituto. Em Ponta Porã eu também buscamos isso, mas é impossível porque eles têm esses direitos contratuais já previstos em razão, inclusive, dos cursos que são ministrados. Era um sonho nosso, mas infelizmente isso nós não conseguimos atingir. Sem problemas. Obrigado, doutor Luiz. Um bom trabalho para o senhor. Agora são 8 horas e 29 minutos em Mato Grosso do Sul. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, nós ficamos por aqui. É isso mesmo. Amanhã a gente volta com mais notícias e informações para vocês. Obrigada pela companhia de sempre e até amanhã. Um ótimo dia para você. Amanhã nós estamos de volta com mais informações. Mais notícias você tem no decorrer do dia na nossa página acritica.net ou então na nossa programação. Excelente quinta, muita saúde e até amanhã. Tchau.